Começando mais um podcast, Eu na Indústria Podcast, nosso encontro semanal aqui toda quinta-feira, 19 horas. E hoje vai ser muito diferente, porque hoje não é quinta-feira e nem 19 horas, nós estamos gravando esse episódio aqui. E nós vamos entrevistar hoje o ChatGPT, com a ajuda do Eric, que está aqui pilotando como sempre, e do meu amigo Pedro, que foi avisado com larga antecedência de 2 ou 3 minutos aí, né? E que tem uma voz de apresentador mesmo, vocês vão ver aqui, e vai nos ajudar traduzindo aqui o GPT, e a gente vai discutir se de fato ele está entendendo mesmo de manutenção. Então, um episódio mais curto hoje, mas eu acho que vai ser bem legal, né? Nós vamos dar uma provocada nele. Cara, então eu queria agradecer, Pedro, por estar aqui nos ajudando nessa... Muito obrigado pelo convite. Nessa empreitada aqui de última hora, mas que eu acho que vai ser bom. Vocês conheceram o cara que está por trás do ChatGPT, né? É isso. Literalmente por trás do ChatGPT. O ChatGPT está aqui, eu estou atrás dele. É isso aí. Mas ele estava falando, era do Mestre dos Magos. Ah, sim. É isso aí. O Mestre dos Magos é o ChatGPT. Não combinamos a roupa não, mas pelo visto foi providencial. Foi, com certeza. Ainda mais fumando um charuto com a flor no bolso, sensacional. Gangster. Vamos lá. Ó, primeira pergunta que eu queria fazer, lógico, né, na nossa área aqui, eu vou perguntar como se fosse uma pessoa, né? Então, o que você entende como gestão de manutenção de equipamentos industriais? Bem específico. Que você entende por gestão de manutenção. O entende que ficou errado ali. Manutenção de equipamentos industriais. Calma aí que até 5h30 eu entendo esse teclado de Apple aqui. Entendi. Com tem. Entendi. Pronto. Não, aí, agora sim. Foi. Vamos lá. Ó, já começou bem, planejar, hein? Vai lá. Esse aqui é o chat. Eu sou o chat. Então, tá. A gestão de manutenção de equipamentos industriais é o processo de planejar, organizar e coordenar as atividades de manutenção de máquinas e equipamentos utilizados em processos industriais, com o objetivo de garantir a disponibilidade e a confiabilidade desses equipamentos, prolongar a sua vida útil, evitar falhas e maximizar a eficiência da produção. Não, podia parar por aí, né? Vai lá. Vamos ler tudo. Essa gestão envolve a definição de estratégias de manutenção, a realização de inspeções e diagnóstico para identificar problemas e necessidades de manutenção, a elaboração de planos de manutenção preventiva e corretiva, gerenciamento de peças e suprimentos, controle de custos e o acompanhamento do desempenho dos equipamentos. Além disso, a gestão de manutenção de equipamentos industriais também pode incluir a implantação de programas de treinamento para os colaboradores responsáveis pela operação e manutenção dos equipamentos, o uso de tecnologias avançadas para monitorar o IoT, para monitorar o desempenho dos equipamentos e a adoção de práticas de manutenção preditiva que permitem identificar possíveis falhas antes que elas ocorram. Não, eu não escrevi um texto foda assim, de forma alguma, Você vai de verdade. O ChatGPT para dar aula? De repente, né? De repente ele já nos ajuda, né? Não, mas eu vou tentar complicar a vida. Mas primeiro, né? Sensacional. O primeiro parágrafo já, né? Garantir disponibilidade, confiabilidade dos equipamentos. Parece a primeira coisa quando a gente está estruturando a manutenção, o setor de manutenção, a gente traça lá missão, visão e valores, tipo de empresa mesmo, né? Mas para o setor de manutenção. E o primeiro parágrafo, que é uma frase só, ele parece muito a missão da manutenção. Garantir disponibilidade, confiabilidade dos equipamentos, prolongar sua vida útil, evitar falhas,
maximizar a eficiência da produção. É tipo um sonho, né? Tipo... Mas não, vamos começar a descer um pouco, né? A complicar a vida dele. Vamos lá. Vamos explorar a disponibilidade. Vamos colocar como garantir a disponibilidade dos equipamentos. Você está querendo sacanear o ChatGPT de cara? Não, eu ia fazer uma pior que essa. Eu vou deixar para depois, porque eu tenho certeza que essa ele vai responder bem legal também. Para garantir a disponibilidade dos equipamentos industriais, é necessário adotar algumas práticas de gestão de manutenção, tais como realizar a manutenção preventiva. A manutenção preventiva é uma das principais práticas para garantir a disponibilidade dos equipamentos. Deixa ele rolar um pouquinho a tela aqui, senão eu não consigo ler. Já vai sumir. Rapaz, olha o tamanho da resposta do Eu acho que moço. pode até subir e você consegue ir lendo e ele continua escrevendo. Beleza. Manutenção preventiva consiste em programar intervenções regulares nos equipamentos com base em um plano de manutenção previamente estabelecido, a fim de evitar falhas e aumentar a vida útil dos equipamentos. Realizar a manutenção corretiva de forma rápida e eficiente. Quando ocorre uma falha em equipamento, é importante que a manutenção corretiva seja realizada o mais rápido possível para que o equipamento volte a operar normalmente. Além disso, a manutenção corretiva deve ser eficiente a fim de evitar que a falha volte a ocorrer em um curto período de tempo. Realizar inspeções regulares. As inspeções regulares nos equipamentos podem identificar problemas antes que eles se tornem falhas e causem a parada do equipamento. Essas inspeções também permitem identificar possíveis melhorias na operação do equipamento, a fim de aumentar a sua disponibilidade. Gerenciar estoque de peças de reposição. Ter um estoque adequado de peças de reposição é essencial para realizar a manutenção preventiva e corretiva de forma rápida e eficiente. Monitorar o desempenho dos equipamentos. Monitoramento contínuo do desempenho pode ajudar a identificar problemas antes que eles causem falhas. Isso pode ser feito por meio de tecnologias avançadas de monitoramento, como sensores e softwares de análise de dados. Treinar colaboradores. É importante que os colaboradores que operam e realizam a manutenção dos equipamentos sejam treinados e capacitados para realizar suas atividades de forma adequada e eficiente, garantindo a disponibilidade dos equipamentos. Sensacional, sensacional. Vamos lá, eu organizaria assim, começaria pelo 3, realizar inspeções regulares, e o 4, desculpa, O 3 e o 5, 3, realizar inspeções regulares, e o 5, ou inspeção, né, ou inspeção sensitiva, usando os sentidos humanos, ou então através de monitoramento preditivo, etc., que aí vai ter uma precisão maior. Dentro disso, achamos as falhas, aí a gente vai para o 1, para manutenção preventiva, que é através do que a gente encontrou, a gente executa essas manutenções. Não só isso, mas no 1 também a gente pode ter uma preventiva periódica, quer dizer, a cada 3 meses, independente da situação do componente, eu vou lá e substituo ele, ou lubrificação, que não é por uma periodicidade, não necessariamente por encontrar uma falha, mas ainda assim pode acontecer a falha, e aí eu achei sensacional, que é manutenção corretiva de forma rápida e eficiente, que a gente está ligado muito ao indicador chamado MTTR, né? Mean Time to Repair, tempo médio para reparo. Quanto mais você encurta esse tempo, né, mais disponibilidade você... Indicador de indisponibilidade. Exato. Maior a disponibilidade. E para que funcione bem, você tem que ter uma gestão boa de estoque, né, os componentes que vão ser substituídos, etc., e ter os colaboradores bem treinados. Sensacional. Então vamos descer um pouco, ou subir um pouco a régua, né? Descer um pouco. Complica a vida dele aí. Vamos lá. Como definir a meta de disponibilidade de um equipamento industrial? Aí, vamos ver. Gostou dessa, né? Agora você está começando a conversar do lado que eu escuto, hein? Stop Generating. Não, tem que descer a página aí. Tem que descer. Será? Ah, Olha, já está certo. gerando. Oh. Olha aí.
Rapaz, olha, não é que o homem está gerando. Vamos lá, vamos começar a ler. A definição da meta de disponibilidade de um equipamento industrial é um processo importante para garantir que ele esteja disponível quando necessário e que possa cumprir com os objetivos de produção estabelecidos. Para definir a meta de disponibilidade, é preciso considerar alguns fatores importantes. Olha aí. Vamos lá. Objetivos de produção. A meta de disponibilidade deve estar alinhada com os objetivos de produção da empresa. Isso significa que a meta deve ser definida de forma a garantir que o equipamento esteja disponível quando necessário para atender a demanda de produção. Confiabilidade do equipamento é um fator importante a ser considerado a definir a meta de disponibilidade. Equipamentos mais confiáveis podem ter metas de disponibilidade mais elevadas, enquanto equipamentos menos confiáveis podem ter metas mais baixas. Nível de manutenção preventiva realizada no equipamento também é um fator importante a ser considerado. Equipamentos que recebem manutenção preventiva regular podem ter metas de disponibilidade mais elevadas do que aqueles que não recebem esse tipo de manutenção. Tempo de parada aceitável. É importante definir esse tempo para o equipamento, ou seja, quanto tempo ele pode ficar inoperante antes de prejudicar a produção. Esse tempo pode variar de acordo com o tipo de equipamento e com os objetivos da produção. Custos de manutenção devem ser considerados ao definir a meta de disponibilidade. Equipamentos que exigem mais manutenção podem ter metas mais baixas, a fim de evitar custos excessivos de manutenção. Gostei dessa parte, né? Com base nesses fatores, a meta de disponibilidade pode ser definida levando em consideração as necessidades da empresa em relação à produção, os objetivos de eficiência, a confiabilidade do equipamento e os custos de manutenção. No final aí deu um resumo, né? Desculpa. Então, me parece genérico, mas é bem profundo aí, tá? Vamos lá, vamos comentar isso aí, que eu gostei bem. Primeiro é o objetivos de produção, né? A meta de disponibilidade deve estar alinhada com os objetivos da produção. Em baixa produção não adianta você garantir uma disponibilidade alta. Às vezes você pode pagar com a disponibilidade para ter um menor custo porque a produção não está... Então, vamos lá, vamos às... Isso bate com o item 5 ali. Bate com o item 5. Eu ia falar isso também. O 1 está ligado ao 5. Quando a gente está falando de disponibilidade de equipamento, nós estamos falando o percentual de tempo em que o equipamento está disponível para produzir. Mas se eu não tenho produção, para que eu vou ficar com o equipamento disponível? Então, total. Primeiro é o primeiro ponto. Que é uma régua que, inclusive, a meta pode variar de acordo com a variação de mercado daquela empresa naquele momento, etc. Então, nada de errado nisso. O segundo parece um pouco contraintuitivo isso, né? Confiabilidade do equipamento. Mas se eu conheço a confiabilidade do equipamento, então eu conheço a disponibilidade do equipamento. Parece que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, tá meio assim. Mas levando para a prática, um exemplo assim muito, muito claro do item 2 um equipamento novo, você tende a ter uma disponibilidade maior do que um equipamento com 30 anos de uso. Então, de fato, apesar do equipamento com 30 anos de uso pode já ter sido reformado, etc., vai depender muito da característica do equipamento também, mas existe muito os componentes, ainda que eu tenha trocado todos os componentes, eu posso ter trocado em um determinado momento, outro em outro, etc. Você já experimentou, por exemplo, bicicleta com a relação toda ferrada, ou seja, coroa, pinhão e corrente, arrebentou a corrente, você coloca outra nova. Cara, não roda, porque não encaixa direito. Então, isso é exemplo bem simples do que acontece num equipamento industrial maior, né? Mas, para mim, também total. Aí, o nível de manutenção preventiva, eu vou fazer um parênteses aí. Por quê? A disponibilidade... eu já vi sendo calculada de várias formas diferentes, não importa o cálculo, importa saber como está sendo calculado para interpretar de acordo com o cálculo. Então, enfim, de uma forma ou de outra, o mais importante é saber que está sendo calculado dessa forma para poder falar, né? Para poder interpretar e falar, tá bom, tá ruim, etc. Então, as preventivas, o tempo de equipamento parado por preventiva,
eu defendo, eu particularmente, Igor, gosto de colocar dentro da disponibilidade. Ou seja, se eu parei 8 horas para preventiva, elas descontam da minha disponibilidade, porque naquele momento, em 8 horas, não estava disponível para produzir. Se o cara chegasse lá e apertasse o botão, não ia funcionar. E por que eu gosto de colocar ela como uma perda, apesar de ser preventiva? Porque eu posso ser mais eficiente nessa preventiva e diminuir de 8 horas para 7 horas, por exemplo. E se eu não considero uma perda, eu estou meio que tranquilo nesse tempo. Então ele fala no 3, nível de manutenção preventiva, que se tiver muito tende a ser mais disponível, se tiver pouco, menos disponível. Porém, se ele não está considerando a preventiva lá dentro. Porque se for muita preventiva, ela vai descontar da disponibilidade. Então a disponibilidade tende a ser mais baixa. Um dos principais fatores de determinar a meta de disponibilidade, a primeira coisa é descontar todas as preventivas. Então, por exemplo, tinha equipamento lá que 8 horas por semana parava. Rodava 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas 8 horas por semana parava as preventivas. Então, 8 vezes 4 já dão 32 horas que eu tenho certeza que o equipamento está parado. Isso. Eu cheguei em empresa que tinha meta de disponibilidade que não considerava nem 32 horas e a meta lá em cima. Falou assim, mas como? Uma coisa como? O equipamento da indústria alimentícia que precisa ser parado de tempo em tempo para limpeza, por exemplo. Pode ser. Se essa for considerada dentro da preventiva, que para mim teria que ser também. É considerado meio que um setup. É um mal necessário. Algo que... É um óleo especial que tem que ser substituído. Eles chamam de CIP, que é Clean in Place. Então, por exemplo, de 11 em 11 horas tem que vir limpando toda a tubulação e isso é inegociável. Então, é algo do tipo. E tempo de parada aceitável, 4, é importante definir o tempo de parada aceitável para o equipamento, ou seja, quanto tempo ele pode ficar inoperante antes de prejudicar a produção. Então, isso ainda que tenha... ok, agora que eu entendi. Tá bom. Então, como que eu geralmente defino? É pelo item 3 e 4. Eu desconto todas as preventivas e considero um fator de corretivo ali mínimo, aceitável dentro daquelas preventivas que eu já estou fazendo, que aí beleza, eu já tenho o tempo total, então dá para fazer a conta e calcular a meta de disponibilidade. Beleza, ótimo. Como ele já tem 2 respostas que ele fala em confiabilidade, eu vou para confiabilidade, que aí já é um tema muito mais específico e teórico. É difícil de falar confiabilidade na prática. Confiabilidade na prática não é calculada assim. Confiabilidade é como se na engenharia e para os engenheiros é como se a disponibilidade fosse uma integral. Então eu estou avaliando num período de tempo, do dia 1º ao dia 30 do mês. E a confiabilidade é como se fosse uma derivada, que eu pego um instante de tempo. Não dá para falar, quanto que foi a confiabilidade do equipamento no mês de setembro? Não dá para falar isso. Quanto que é a confiabilidade agora? Quanto que eu confio no meu equipamento agora? Então, vamos lá. Qual a diferença? Eu vou já. Manda ver. Qual a diferença? Você viu que o homem é inteligente? Vamos lá. Qual a diferença entre a confiabilidade de componentes mecânicos, eu acho que é o 6 ainda, Vamos ser Shift mesmo. C, mecânicos e componentes elétricos. Pimba. Não sei se eu deveria ter colocado o cálculo. Se não entender direito, a gente refaz a pergunta, que é o cálculo da confiabilidade. Vamos bater o olho na resposta, ver se ele está... A resposta ficou legal? Tá. Então, A partir do 3. Então vamos ler. A confiabilidade dos componentes mecânicos e elétricos está relacionada com a probabilidade de um componente funcionar corretamente durante um determinado período de tempo sem falhas ou quebras. Beleza. Ele, só para ir pontuando assim, ele falou de confiabilidade. Confiabilidade é o número de 0 a 100%, onde o meu percentual que eu confio ou não no equipamento. Ou seja, 0% é a falha, 100% é teoricamente equipamento 0 km. Beleza. Principal diferença entre a confiabilidade de componentes mecânicos
e elétricos. Está na natureza que os problemas podem surgir em cada um deles. Ok. Beleza. No caso dos componentes mecânicos, os problemas mais comuns são relacionados à fadiga dos materiais, desgaste e corrosão. Esses problemas podem causar deformações, trincas e quebras, comprometendo a integridade e a funcionalidade do componente. A confiabilidade dos componentes mecânicos é, portanto, avaliada com base na sua resistência mecânica, capacidade de suportar cargas e desgaste. Total. É porque assim, vamos pegar um componente mecânico, seria um rolamento, por exemplo. É um componente mecânico. Uma correia. E sofre abrasão, tudo. Assim, a indústria é feita de atrito, praticamente. Atrito o tempo inteiro, por isso a lubrificação é tão importante também. E de fato, existe carga ali, existe torque, existe aquecimento, existe uma pressão externa, né? Vamos falar assim. Tá bom. Já nos componentes elétricos, os problemas mais comuns estão relacionados a falhas de isolamento, curto-circuito, sobrecarga e outros problemas elétricos. Esses problemas podem causar interrupções na alimentação elétrica, diminuição da eficiência do componente e até mesmo danificar outros equipamentos. A confiabilidade dos componentes elétricos é avaliada com base em sua capacidade de suportar variações de tensão e corrente elétrica, bem como a qualidade de seu isolamento elétrico. Ok. Apesar dessas diferenças, ambas as confiabilidades são importantes para a operação segura e eficiente dos equipamentos e devem ser consideradas no planejamento da manutenção preventiva e na avaliação do desempenho dos equipamentos. Ok. Tem mais alguma coisa para baixo? Acho que não. Acho que ele finalizou nessa resposta política. É porque eu acho que... essa foi meio politicona mesmo. Mas eu acho que também a pergunta não foi bem formulada porque eu queria que ele respondesse a respeito. Vamos então uma outra pergunta assim, qual a melhor fórmula de cálculo da confiabilidade de componentes mecânicos? Vamos perguntar só mecânico. Depois a gente faz a mesma. Pode até dar um copiário aí em tudo, que nós vamos depois fazer para elétricos, componentes elétricos. Gerando. Garoto, esse garoto é bom mesmo, viu? Meu Deus. Parece gente. Aquele cachorrinho que você tem em casa, que parece gente. A confiabilidade de componentes mecânicos é calculada com base na probabilidade de que seu componente funcione corretamente durante um determinado período de tempo, sem falhas ou quebras. Existem várias fórmulas e métodos para calcular a confiabilidade de componentes mecânicos, e a escolha da melhor fórmula depende do tipo de componente, do ambiente de operação e das informações disponíveis sobre o histórico de falhas do componente. Olha o histórico de falhas aí. Uma das fórmulas mais utilizadas para calcular a confiabilidade dos componentes mecânicos é a fórmula de Weibull, que leva em conta a taxa de falhas do componente ao longo do tempo. A fórmula de Weibull é dada por... É elevado a menos lambda t. Só que, na verdade, E elevado a menos lambda t é uma fórmula exponencial. Ele considera ainda um beta, que é da característica do componente. Certo. Aí, bom, e aqui ele está explicando uma fórmula Ainda existem outras formas. Que eu seguramente não vou saber. Vamos então perguntar de elétrica. Vamos lá. Deixa eu falar antes, então, que eu quero. Vamos ver se ele responde isso. Bom. O componente elétrico é por log normal, não é por Weibull. Weibull é mais mecânica, log normal é mais elétrica. Vamos ver se ele responde log normal. Não foi? Comando. Será que você não... Comando. Eu estou no contra, né? Eu ainda estou no Windows aqui. Ainda mudei de tela. Como é que eu volto? Aqui no Google. No Chrome, né? Problemas entre a cadeira e o teclado aqui, gente. Isso aí é o comando C e comando V. O Igor me deu um desafio adicional que é mexer no computador da Apple pela primeira vez na vida, sabe? Então, elétricos. Muito bem.
É essa a pergunta? Você tem nos dado alguns desafios também. Isso. Vamos lá. Não foi? Foi. Tá indo. Exponencial. Ele jogou exponencial aí. Mesma fórmula. É, Ele está dando a mesma fórmula, a fórmula só que é a fórmula exponencial. Que é o E elevando a menos lambda t, que eu falei. Não era o que você queria. Ainda falou do FIMEA. Puríssimos dias. Falhas, FTA. Então, vamos lá. Lê daqui para baixo, por favor. No entanto, para componentes elétricos... Depois que ele deu a fórmula, a mesma, para os componentes mecânicos, ele diz: no entanto, para componentes elétricos, a taxa de falhas não pode ser constante ao longo do tempo e pode depender de vários fatores, como tensão, corrente, temperatura de operação, o tipo de carga conectada ao componente, entre outros. Por esse motivo, outros métodos de análise de confiabilidade podem ser necessários, como análise de dados de falha, análise de modos e efeitos de falha FIMEA, análise de árvores de falhas FTA e análise de confiabilidade humana HRA. Cada método tem suas próprias fórmulas e técnicas de cálculo e a escolha da melhor fórmula depende da resposta política. Vamos lá, vamos descrever o que eu estava perguntando e querendo falar, né? A confiabilidade, então, de 0 a 100%, ou seja, se a gente pegar um gráfico, né, a gente vai ter o 100% e ele vai descendo aos poucos numa curva. Isso não é linear, é uma curva. Sim. E aí, cada uma dessas traça uma curva de um desenho diferente. O fato é que componentes elétricos, imaginar um disjuntor, por exemplo, ele sofre microcorrosões internas que você não consegue, não consegue ver essa variação durante o tempo. Um equipamento mecânico, um componente mecânico, ele sofre um desgaste mesmo. Um rolamento, por exemplo, que você saca, você olha e você vê arranhado, você vê alguma coisa. Componente elétrico não tem muito como você, ou não ainda, ou não com tanta precisão, você monitorar isso. Então, a curva de log normal, ele considera 100% a vida inteira e de repente vai a zero. Ou seja, eu posso monitorar um componente mecânico por vibração, temperatura, etc, etc. Um componente elétrico, a estratégia de manutenção, muitas vezes é você manter um componente reserva e ter uma troca rápida. Porque eu não consigo monitorar quando ele vai falhar. Então, eu tenho uma outra estratégia de manutenção que cabe totalmente observando aqueles outros pontos que a gente falou lá em cima. Quer dizer, que o ChatGPT disse lá em cima, né? Que é por quanto tempo você pode manter aquele equipamento parado, na hipótese de falha, quanto a manutenção preventiva de RSE. Meta da produção casada com parada do equipamento, etc. Muito bom. Versus custo. Muito bom. Dentre essa a história da confiabilidade, já que nós estamos falando aqui, tem uma metodologia que se chama RCM, que é Reliability Centered Maintenance, manutenção centrada em confiabilidade. Vamos perguntar para o ChatGPT quando e onde surgiu o RCM, e o RCM e qual a primeira aplicação que ele ficou conhecido mundialmente. Mas vamos colocar esse RCM, porque RCM pode ter várias siglas, né? Vamos voltar ali. Mas como você já está num tema específico... Será que ele vai compreender o tema? É como se fosse uma conversa aí mesmo. Então, ele já sabe o que você está falando ali naquela linha. Peraí. Quando e onde surgiu RCM e qual a primeira aplicação que ele ficou conhecido mundialmente? Tá. A primeira aplicação que ele ficou conhecido mundialmente é na... Vamos lá, vamos deixar ele responder. Mas é na aeronáutica. Aplicação aeronáutica. Já acertou o conceito, né? Aviação comercial na década de 60. Olha, acertou. Ela foi criada pela United Airlines. Já que ele aceitou, eu vou narrar o ChatGPT para essa resposta. Segundo o Igor, tem voz de Cid Moreira aqui, né? Cid Moreira.
A voz é de Cid Moreira, mas a prática aqui com o Apple... É do Cid Moreira. É do Cid Moreira, né? É isso aí. Então, vamos lá. Na hora que você descer, você... olha aí o que eu tô falando. Apanha, rapaz. Isso, na setinha. Isso. RCM é uma metodologia de manutenção desenvolvida originalmente para aviação comercial na década de 1960. Ela foi criada pela United Airlines e posteriormente aprimorada e disseminada pelo engenheiro aeronáutico Stanley Nolan e pelo engenheiro industrial Howard Heap, que escreveram um livro sobre a metodologia em 1978 intitulado Reliability Centered Maintenance. A primeira aplicação conhecida do RCM foi na própria United Airlines, que enfrentava altos custos de manutenção e inspeções frequentes em suas aeronaves. A metodologia ajudou a empresa a identificar os componentes críticos de suas aeronaves e a desenvolver estratégias de manutenção preventiva e corretiva mais eficientes, reduzindo os custos e aumentando a segurança e a confiabilidade das aeronaves. Desde então, o RCM tem sido amplamente adotado em diversas indústrias, incluindo petróleo e gás, energia, manufatura, transporte, entre outras. A metodologia é utilizada para avaliar e otimizar as estratégias de manutenção de equipamentos e sistemas críticos, com o objetivo de maximizar a disponibilidade, segurança e confiabilidade dos equipamentos e reduzir os custos de manutenção. Top demais. Vamos lá. Você vai dormir abraçadinho com o chat GPT hoje eu vou. Hoje tem alguma coisa mais específica, talvez mais técnica? Não, então, eu ainda vou explorar aí. Eu tô indo nessa, já que ele entende que é uma conversa. Vamos lá. Né? Quais ferramentas de gestão de manutenção foram utilizadas pela NASA? Vamos lá, né? Pela NASA, para levar o homem à Lua. Para levar o homem à Lua. Tô falando que ele Aí, ó, manutenção baseada em condições. É porque para mim ele... Tô falando que esse cara vai levar o chat GPT pra tomar um vinho hoje. Eu não gosto muito de vinho, mas hoje eu tô tomando antibiótico, não posso. Se não levava, né? Mas uma cerveja eu pagaria para ele. É isso aí. Durante o programa Apollo, que levou o homem à Lua, a NASA utilizou várias ferramentas de gestão de manutenção para garantir a segurança e a confiabilidade dos equipamentos e sistemas críticos da missão. Algumas dessas ferramentas incluem análise de modos de falha, defeitos de modo de falha, FMEA. Essa ferramenta foi usada para identificar e avaliar os modos de falha dos componentes e sistemas críticos da missão, bem como os efeitos dessas falhas na segurança e no sucesso da missão. Com base nos resultados da FMEA, a NASA desenvolveu planos de manutenção preventiva e corretiva para minimizar o risco de falhas. Beleza. Como é que eu manipulo essa barra aqui? Vai com os dois dedos para cima ou para baixo. Assim, ele rola. Aqui, né? Devia ter falado isso lá no início. Olha aí. Aí, veja, o cara escondendo o ouro. Olha que moleza usar Apple, rapaz. Estou gostando disso. Manutenção baseada em condições, CBM. Essa abordagem de manutenção se concentra na monitorização das condições de operação dos equipamentos e sistemas críticos, para identificar precocemente qualquer anomalia que possa levar a uma falha. A NASA utilizou vários sensores e sistemas de monitoração para acompanhar as condições dos sistemas críticos da missão como módulo de comando de serviço. Manutenção preventiva total, TPM. Essa abordagem de manutenção se concentra na maximização da eficiência dos equipamentos e sistemas críticos por meio de ações preventivas e corretivas. A NASA implementou várias estratégias de TPM para garantir a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos da missão. Planejamento e controle de manutenção, PCM.
Essa ferramenta de gestão é usada para planejar, programar e controlar as atividades de manutenção, garantindo que as intervenções ocorram no momento adequado com os recursos necessários. A NASA utilizou uma equipe dedicada para gerenciar o planejamento e execução da manutenção dos sistemas críticos da missão, garantindo que as atividades ocorressem de maneira coordenada e eficiente. Essas ferramentas de gestão de manutenção foram essenciais para o sucesso da missão Apollo, garantindo a segurança e a confiabilidade dos equipamentos e sistemas críticos da missão, permitindo que os astronautas chegassem à Lua e retornassem em segurança. Pergunta quantas pessoas tinha essa equipe aí do PCM, da NASA? O que você acha? Haviam Aí é específico, né? pessoas na equipe de PCM da NASA. Preciso dizer que é no projeto Apollo? Ou ele já entendeu a conversa? Eu acho que ele entende. Vamos puxar do homem, né? O não já tem, né? Identificou. Exatamente. Não é possível fornecer uma resposta precisa sobre o tamanho exato da equipe de PCM, de controle e manutenção da NASA, durante o programa Apollo, pois o tamanho e a composição da equipe variavam ao longo do tempo, dependendo das necessidades da missão em questão. No entanto, é sabido que a NASA empregava uma grande equipe de engenheiros, técnicos, especialistas em manutenção, tal. Tá bom, ele falou no FIMEA. Vamos colocar, qual a diferença entre FIMEA e RCM? Qual a diferença entre FIMEA e RCM? Isso, essa é uma boa. Vamos lá, vamos ver o que ele está dizendo. São duas metodologias de gestão de manutenção, tem como objetivo identificar e gerenciar os riscos de falha, sistemas críticos, embora ambas tenham objetivos semelhantes, existem diferenças importantes entre elas. Alguns exemplos incluem abordagem. FIMEA é uma técnica de análise de risco que avalia os modos de falha dos componentes e sistemas, identificando as causas. RCM é uma metodologia de gestão de manutenção que se concentra em identificar as tarefas de manutenção adequadas para minimizar o risco. Aplicação. FIMEA é comumente usada em projetos de novos equipamentos e sistemas para identificar os modos de falha potenciais antes que ocorram ou para avaliar os riscos de falha em sistemas existentes. RCM, por outro lado, é mais comumente usada em sistemas existentes para identificar as tarefas de manutenção adequadas e otimizar a estratégia de manutenção. Foco. FIMEA na identificação dos modos de falha e seus efeitos, e RCM se concentra na identificação das tarefas de manutenção. Escopo. FIMEA pode ser usado para avaliar os riscos de falha em um componente ou um sistema específico. RCM é aplicado em sistemas críticos maiores e mais complexos. Procede, não? Procede. Eu vou entrar num tema polêmico que é da nossa turma. Coloque então, você acredita que o FIMEA... Já começa a você, né? Já é mais pessoal. Você acredita que o FIMEA é a melhor estratégia para a construção de um plano de manutenção? Vamos ver se ele vai tomar uma cerveja comigo hoje à noite mesmo. Agora tem que ter viés, né? Agora não dá para ser resposta política. Olha, eu vou essa e mais uma, a última, tá? Mas eu vou deixar com você depois se você quiser ainda. Se você quiser fazer mais alguma. Muito bem. Embora o FIMEA seja uma técnica importante para a identificação e avaliação dos modos de falha e seus efeitos potenciais em equipamentos e sistemas, não é necessariamente a melhor estratégia para construir um plano de manutenção. Paga a cerveja. Paga a cerveja. Paga a cerveja. Para desenvolver o plano de manutenção eficaz, é importante considerar uma variedade de fatores, criticidade dos equipamentos, ambiente de operação, histórico de falhas de manutenção, habilidades e recursos da equipe de manutenção, entre outros. Garoto, hein? Além disso, diferentes técnicas e metodologias de gestão de manutenção. Estou satisfeito. Sensacional. ChatGPT. Vou contratar, tá? Vou contratar. Esse menino é bom. Esse menino é bom. Você tem alguma?
Tem alguma, assim, do que a gente conversou aqui? Tem alguma? Não tem não. Então vamos perguntar a última, né? Onde você aprendeu tudo isso sobre manutenção? Onde você... Não, nem precisa falar sobre manutenção, né? Onde você aprendeu tudo isso? Boa pergunta. Incrível mesmo, né? Como uma inteligência artificial... Eu preciso fazer voz de robô, não? Não? Eu não sei fazer voz de robô, não ia adiantar também. É. Como uma inteligência artificial, fui treinado usando uma grande quantidade de dados e informações disponíveis na internet, além de materiais de treinamento e fontes de conhecimento especializadas. Meu treinamento é baseado na análise de um grande número de documentos, artigos, livros, vídeos e outras fontes de informações relevantes em várias áreas do conhecimento. Meu conhecimento é continuamente atualizado com novas informações e desenvolvimentos em diversas áreas do conhecimento, através do uso de algoritmos de aprendizado de máquina e técnicas de processamento de linguagem natural. Eu também sou capaz de aprender com as interações e perguntas dos usuários, o que me ajuda a aprimorar ainda mais meu conhecimento e habilidades ao longo do tempo. Então, agora, eu só vou mais. Vamos ver se pega, né? Coloque então. E você sabia que você acabou de participar de um podcast como convidado? Só falta falar assim, não, mas eu estava desconfiado. Muito bem. Feita a pergunta. Aí, ó. Como inteligente, não precisa ficar com tanto medo assim, né? Como inteligência artificial, eu não tenho consciência de estar participando de um podcast ou de qualquer atividade fora do ambiente de texto. Minha função é fornecer respostas precisas e úteis às perguntas dos usuários, com base no meu treinamento na análise de informações disponíveis. Mas fico feliz em saber que minhas respostas podem ser úteis em diferentes contextos e situações. Olha. Você achou que chave de ouro, né? Sensacional. Um gentleman, sensacional. esse ChatGPT aí. Não, eu tenho uma também aí. Então, mano, pra finalizar. Pede ele para criar uma mensagem de agradecimento a quem assistiu ao episódio com o ChatGPT. Boa, sensacional. Por favor, já que ele é o Eric, né? Não é o ChatGPT, é o Eric, né? E já que ele é um gentleman, o ChatGPT, nós vamos pedir por gentileza, crie uma mensagem de agradecimento para nossos queridos espectadores e ouvintes que estão assistindo ao vídeo ou escutando nosso podcast. Com certeza. Olha aí. Vou esperar ele acabar. Olha aí. Eu também vou chamar o ChatGPT para tomar um vinho. Com certeza, agradeço imensamente a todos os espectadores e ouvintes que estão assistindo ao vídeo ou ouvindo o podcast. É uma honra e um privilégio poder compartilhar meu conhecimento e ajudar de alguma forma. Espero ter sido útil em responder as perguntas e fornecer informações relevantes sobre gestão de manutenção, confiabilidade de equipamentos e outras áreas relacionadas. Lembre-se que a manutenção é peça fundamental para garantir a segurança, confiabilidade e eficiência dos equipamentos industriais. Estou sempre disponível para ajudar e fornecer respostas precisas e úteis a quaisquer dúvidas e perguntas que possam ter. Mais uma vez, agradeço a todos pela atenção e interesse. Ganhou a picanha. Vou fazer uma cervejinha com a picanha. Sensacional. Sim, palmas pro chat. Sensacional. Não, e assim, é muito interessante, igual eu falei que era uma conversa, né? Você não falou ali quando você pediu para agradecer que era para esse público, mas ela buscou ali. Ele tá no papo, né? É um cara sentado ali. Bem educado, inclusive.
Fechou? Muito bem. Fechou? Fechou. Pedrão, obrigado demais Eu que agradeço pelo... pelo convite. Tem o quê? 1 ano e meio, né? Que eu tô te chamando para esse podcast. Isso, marcamos com antecedência. 1 minuto e meio, né? Na verdade. Eric, obrigado mais uma vez. Agora, Valeu. dessa vez, presença ativa aí, apesar de estar ainda nos bastidores aí, a câmera não tá pegando, mas... Isso. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Até semana que vem, terça, como sempre, nosso encontro semanal aí na próxima live. Valeu. Abraço. Valeu.